A CUT, Central Única dos Trabalhadores, divulgou uma nota em que afirma que a manutenção da taxa em extorsivos 13,75%, mesmo diante de um cenário de queda da inflação e melhoria dos indicadores macroeconômicos, é um atentado ao esforço do governo para reconstruir o país. A CUT lembra que manter o agente de Bolsonaro, Roberto Campos Neto, à frente do Banco Central beneficia a minoria de especuladores e rentistas, em prejuízo da classe trabalhadora. E conclui que a injustificável e inaceitável manutenção da Selic coloca pressão sobre o Senado para que retire Campos Neto da presidência do Banco Central por deliberadamente prejudicar o Brasil. E sobre essa decisão do Copom, eu vou conversar agora com a Adriana Marcolino, que é socióloga e técnica do Diese. Boa noite, Adriana, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo o seu jornal. E, Adriana, de onde o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tirou da cartola a manutenção da Selic em 13,75%? Essa taxa ela é real, demonstra aí uma distorção, uma dissonância total com os que pedem empresários, enfim, representantes de trabalhadores, comércios, economistas como um todo. Sim, na nossa avaliação é uma dissonância com dados da economia, né, que têm sido apresentados, tanto da inflação, né? E eu acho que primeiro é importante resgatar que essa medida de sempre aumentar os juros para controlar a inflação, sendo que a gente inclusive tem outros métodos para controlar a inflação, ela é sempre perniciosa para a economia, para o setor produtivo e particularmente para os trabalhadores e para as trabalhadoras, porque é uma forma de controlar a inflação que faz com que a economia entre numa recessão ou desacelere. Isso significa gerar menos emprego, gerar menos renda, né? E neste caso particular que a gente está vivendo agora, é uma das maiores taxas de juros do mundo, né? E em termos reais, ela também é a maior taxa de juros, né? Significa que a gente está com uma inflação bastante reduzida, né, em relação à taxa de juros. Então, os rentistas estão aí tendo um ganho, né, acima de 8% em termos reais, quando a nossa inflação agora em maio foi de 3,94%, né? Então, é uma taxa de juros que está muito distante do que a gente está registrando em termos de inflação. Isso prejudica a economia como um todo, né? A taxa de juros, ela é a taxa básica da economia. O crédito é um elemento central para você poder investir nos setores produtivos, para as famílias poderem consumir. Quando você joga o crédito lá nas alturas, significa que você está restringindo a economia, gerando aí, então, uma desaceleração ou mesmo uma recessão, né? Então, é muito negativo neste quadro que a gente mantenha esse tipo de política para controlar uma inflação que, inclusive, não é uma inflação de demanda, ou seja, não é porque as famílias, o governo, os empresários estão gastando, mas é porque a gente teve um contexto internacional, particularmente no que diz respeito ao preço dos alimentos, ao preço das commodities, ao preço do petróleo, que resultou no pico inflacionário que a gente teve no período anterior, né? Agora a inflação está controlada, está em queda, está baixa e o Banco Central não se move para reduzir a taxa de juros. Bom, depois de você ter levantado esses pontos, né, e ainda o Banco Central continuar com essa taxa, você acredita que essa decisão é algo técnico ou uma sabotagem aí para o governo e até mesmo para nós brasileiros? Acho que a gente pode classificar como uma sabotagem, né? Porque diante dos números, né? Diante do cenário, diante das perspectivas da economia brasileira, você manter uma taxa de juros nas alturas, né? Não tem justificativa. Então, é uma sabotagem com o crescimento do Brasil, porque se a taxa de juros começar a cair agora em agosto, como alguns especialistas indicam, né? Significa que a gente vai demorar ainda alguns meses para que isso tenha um reflexo na economia, para que então a economia volte a ter uma melhoria na oferta de crédito, né? Que é um elemento fundamental. Então, é uma sabotagem com o Brasil, com o crescimento econômico, com a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, né? E, Adriana, nesta semana, né, movimentos populares, centrais sindicais e também cidadãos foram às ruas protestar contra essa alta taxa de juros, né?
Esse é o caminho ainda? Eu acredito que sim, porque é importante que a sociedade manifeste, né, que ela está em desacordo com essa política, né? É importante também a gente falar que agora com a independência do Banco Central, né, a gente tem uma política monetária descolada da política econômica das demais políticas que o governo propõe e implementa no país, né? Então é importante que a população fale, olha, nós somos brasileiros, essa política ela está interferindo negativamente nas nossas vidas e precisa dar um basta nisso. Eu acho que sim, é um caminho. Eu acho que todos os setores da sociedade que estão sendo prejudicados com essa política que está, como você mesma disse, dissonante dos outros indicadores econômicos, possam se manifestar. E, Adriana, para a gente finalizar com essa taxa absurda, né? Quanto o país gasta com os juros da dívida nessas alturas? Essa é uma questão bastante importante, né? Porque o efeito, do lado, a gente tem um impacto negativo no setor produtivo e para as famílias que têm dificuldade de acessar um crédito mais barato para que possam, então, realizar suas atividades. E, de outro, esses altos juros representam um valor muito grande que o Estado precisa desembolsar para pagar, então, aquelas pessoas que são aí donas dos títulos da dívida, né? Para a gente ter uma ideia, esse ano o Brasil vai gastar cerca de 700 bilhões de reais para pagar os serviços da dívida, né? Como a gente fala. Isso, para a gente ter uma ideia, é alguma coisa próxima de 5 PECs da transição. Vocês devem lembrar como os analistas de mercado criticavam a PEC, né? Falavam que isso seria uma gastança, uma autorização de gastança, mas se a gente for olhar para o resultado desses valores aí, diante dessa taxa de juros abusiva, né? O Estado vai acabar desviando, drenando recursos que poderiam ser utilizados nos serviços públicos, nas políticas públicas, na saúde, na educação, para investimentos que o Brasil está precisando. Esses recursos acabam sendo drenados para o sistema financeiro, para a especulação, né? Então, é bastante negativo. Acho que tivemos um probleminha aqui com a conexão da Adriana. Ela estava explicando sobre essa questão, né, de o Copom ter mantido a taxa de 13,75. Estou com a Adriana de novo? Voltei com você, Adriana. Foi. Tivemos um probleminha na conexão, você estava finalizando. Isso, então, essa taxa gigantesca, né, ela acaba refletindo negativamente na capacidade do Estado de poder promover aí políticas públicas, já que a gente drena uma parte relevante de recursos públicos para o sistema financeiro, né? Então, ela precisa ser reduzida tanto para melhorar a economia, como também para que o Estado tenha maior capacidade de executar suas políticas. Perfeito. Adriana, obrigada, viu, pela sua participação e explicações aqui no seu jornal. E até uma próxima. Boa noite para você. Eu que agradeço. Boa noite a todos e todas.